boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs. Bom, então agora a gente vai à nossa introdução. Como se divide o Livro dos Espíritos, né? Nós temos 4 partes, sendo a parte primeira composta pelas questões de 1 a 75. E do que trata a parte primeira? Das causas primárias. E que tem a sua correspondência, a sua ampliação no livro A Gênese, feito por Allan Kardec. E alguns podem pensar, mas 75 questões é pouco, né? Só 75? Mas são questões extremamente densas, filosóficas, de ordem científica, questões em que muitas vezes nós ficamos 2 encontros para tratar de alguma delas. A parte segunda é a parte mais interessante, pelo menos em termos de novidade, né? Foi onde Kardec abordou as comunicações entre o mundo material e o mundo espiritual, né? Onde Kardec fala em 613 é o número da última questão, e 76 é o número da primeira. Quase 550 questões acerca desse plano espiritual, mundo espiritual, o mundo dos espíritos, que se complementa no livro dos médiuns. A parte terceira já vai das questões 614 a 919. 919 é a grande reflexão de Santo Agostinho, que compõe as leis morais, que foi ampliada, né, e trazida através da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E, por último, a parte quarta, que trata das penas e consolações, que vai das questões 920 a 1019. Também podemos dizer que é uma parte pequena, né? Aproximadamente 100 questões, que foi também complementado no livro O Céu e o Inferno. E quem quiser se aprofundar um pouco mais na doutrina espírita, tem o livro As Obras Póstumas de Kardec, que foram escritos, né, que ele fez de forma tranquila, serena, sem nenhum tipo de obrigação. E ali nós vemos um outro Kardec, né, tratando de outros assuntos. É uma obra também interessante. Além, claro, dos volumes da Revista Espírita de Paris. E agora, queridos irmãos, queridas irmãs, aqui presentes conosco e que irão assistir esse estudo no nosso canal do YouTube, vamos às questões reservadas para o estudo da noite de hoje. E agora, queridos irmãos, a gente dificilmente pensa no momento da desencarnação, né? Nós, no Ocidente, não fomos educados para isso. É muito difícil, muitas vezes, para nós, o momento da desencarnação, seja por apego, seja por medo, seja por que outras questões forem. E muito menos se fala ainda em trabalho. Ocupações e missões dos espíritos. Desencarnamos, e aí? O que vamos fazer? Tem o que fazer lá do outro lado? Ou viveremos numa aposentadoria inerte, inútil, para todo sempre? Então, é sobre isso que fala o capítulo 10 do Livro dos Espíritos, parte 2ª, Ocupações e Missões dos Espíritos, cujas interpretações
Vamos começar a ouvir agora o nosso irmão Vidal, depois com a nossa irmã Norma. É contigo, Vidal. Boa noite a todos. Curioso. A vibração hoje está diferente. Será porque o Paulo voltou? A tua voz faz diferença quando está no ar, Paulo. Me senti de volta aos velhos tempos, que não eram tão velhos assim, né? 2, 3 meses. Então, nós somos a volta dos que não foram, mas você é muito bem-vindo. Espero que não faça mais uma estrepolia dessa com a gente. Muito bem. Capítulo 10. Nós já começamos esse capítulo semana passada. E até na época, naquele momento, deu um probleminha aqui na minha projeção e não apareceu, só a Norma que me avisou, mas já era no final. O fato é que existe essa imagenzinha, lembra do Ney falando sobre isso, Paulo? Ney gostava muito dessa questão do anjinho trocando harpa em cima da nuvem. Eu acho que é bem humano mesmo. Mas nós já avançamos os primeiros pontos. Vamos para o de hoje, 565. Meu computador está meio rebelde hoje. 565. Atentam os espíritos em nossos trabalhos de arte e por eles se interessam? Hoje o Kardec está focando na parte artística. Até uma ideia interessante, para não pegar pesado em trabalhos outros, ele pensou na parte artística. Será que um aficionado por arte, um artista, um músico, um pintor, um escultor, mesmo lá de cima da nuvem, ele continua se interessando pelas novas produções que estão saindo aqui no plano material? Não vou nem falar nada do que eu penso sobre isso, porque a sensação que eu tenho é que nós também entramos numa idade média em vários campos artísticos, sabe? Mas vamos nós à resposta deles. Atentam no que prove a elevação dos espíritos e seus progressos. Um pouco vaga, mas dá para perceber o seguinte, que o interesse que eles continuam tendo pela arte não é exatamente pela produção artística, mas sim no efeito dela sobre nós, sobre o nosso progresso, sobre nossa evolução, sobre nosso aprendizado. E, de fato, a arte requer sensibilidade. Ser capaz de apreciar uma obra de arte significa ter desenvolvido uma sensibilidade mínima para aprender a valorizar isso. Isso é sinal de progresso. Quando éramos mais embotados no campo sensitivo, não tínhamos tanta preocupação com as questões artísticas. Mas, e lá? Ok, objetivamente, traduzindo isso, por que eles se interessam ou não interessam? Um pintor continua se interessando pela pintura na matéria? Bem, nós temos o exemplo da pintura mediúnica. Não é que ele se interesse em continuar pintando e aí procura um médium para se expor, para se exibir, para a produção. Eles usam a sua capacidade artística para reforçar as questões mediúnicas, para demonstrar que mediunidade vai muito além de psicografar uma carta ou incorporar um espírito psicofonar. E, através dessas manifestações artístico-mediúnicas, nós entendemos um pouquinho melhor a vida do outro lado, os interesses, as relações. E ainda há quem diga que, quando eles pintam um quadro como esse, eles impregnam na obra de arte fluidos que depois vão beneficiar o local onde essa obra foi exposta. Kardec
continua aprofundando. Um espírito que haja cultivado na Terra uma especialidade artística, que tenha sido, por exemplo, pintor ou arquiteto, aí já foi um pouco além da arte, se interessa de preferência pelos trabalhos que constituíram objeto de sua predileção durante a vida, ou seja, eu fui um arquiteto, vou continuar focado na arquitetura quando chegar do outro lado? Se eu fui um pintor, vou continuar me interessando. Se eu passei a vida inteira apenas pintando quadros, vou continuar apenas fazendo isso? Qualquer outro exemplo se aplica também. A resposta é bem abrangente. Norma, está aparecendo hoje, não está? Está, o Vidal. Ah, Itamar. Oi, Itamar. Obrigado, eu fiquei traumatizado semana passada, já não foi a primeira vez que me traumatizei com jogo de telas. Está perfeito hoje. Oi. Está perfeito. Você permite que eu mostre uma coisa que é da Cláudia para vocês? Casa Cláudia, entra aí, quer que eu pare de compartilhar? Eu tenho que parar de compartilhar, Itamar? Você tem que tirar seu descanso de tela. Para ele entrar? Não, peraí. Fica mostrando na tela. Não precisa parar compartilhamento. Ele está mostrando. Tá, mas o fundo, eu não estou vendo direito. Chega para trás, Paulo. Paulo, como você confunde, ele desfoca o que está mostrando na Põe tela. no teu plano, põe bem perto de você. Tirei o fundo da tela. Tirou nada. Aqui, ó. Estou vendo? A Cláudia está mostrando. Aham. Ah, passou para a Cláudia. Cadê a Cláudia? Ah, sim, ok. Estamos. Ah, você tem um em casa. Isso é uma pintura mediúnica. É daquela da Ramatiz de 20 anos atrás? Não, foi de um grupo espírita que eu participei e teve um encontro que a pessoa recebeu, né, as entidades, e pintou Sim. 40 Bonito, quadros num dia. Está muito bonito. Eu trouxe daquele evento que houve, eu tenho uns 2 Van Gogh, um Renoir, 2 Picasso. A minha casa é um museu. Esse é o Van Gogh. Muito bem. Então, voltamos aqui. Boas energias. Agora, então, vamos falar. É genérico, a pergunta é genérica. Qualquer atividade que eu me dediquei intensamente na minha última encarnação, como é que eu levo isso depois? Tudo se confunde num objetivo geral. Geral é a palavra-chave. Se for um espírito bom, esses trabalhos o interessarão na medida do ensejo que lhes proporcione de auxiliar as almas. Ele tem, por exemplo, um médico. Sim, um médico. Ele continua auxiliando os encarnados através da medicina espiritual, através das cirurgias invisíveis, etc. Dizem que, por exemplo, políticos que resolvam colaborar com o bem geral, eles continuam envolvidos na nossa política do outro lado, para tentar conduzir os encarnados que estão na atividade a se comportarem de maneira adequada. O interessarão na medida do ensejo que lhes proporcione de auxiliar as almas a se elevarem para Deus. Então, se eu tenho um conhecimento que eu posso usar pelo bem geral, eu vou continuar aplicando esse conhecimento. Agora, a coisa vai além disso. Demais, esqueceis que um espírito que cultivou certa arte na existência em que conheceste, pode ter cultivado outra em existência anterior, pois que lhe cumpre saber de tudo para ser perfeito. Isso tem que ter um limite. Senão, lá nos primórdios, eu aprendi medicina, eu vou ser médico por toda a eternidade.
Eu preciso ter conhecimento amplo. Aí eu peço, eu me forço a derivar. Eu posso me programar para uma existência seguinte, ser um professor, ser um engenheiro. Talvez eu não seja tão bom professor quanto eu era um médico, mas eu insisto nela até eu chegar na perfeição de novo. E assim nós vamos crescendo, de encarnação em encarnação, de aprendizado em aprendizado. O nosso leque vai se abrindo e não convém fixar a posição num único ramo do conhecimento. Convém aquele objetivo geral. Então, há trocas. Assim, conforme o grau do seu adiantamento, pode suceder que nada seja para ele uma especialidade. Ele já está tão adiantado, ele tem tantas especialidades que não tem mais especialidade. Ele é um generalista de mão cheia. Foi o que eu quis significar, dizendo que tudo se confunde num objetivo geral. Agora, aqui, ele pega num ponto que eu já havia percebido em mim mesmo, depois que eu cheguei à terceira idade. Notai ainda o seguinte: o que no vosso mundo atrasado considerais sublime não passa de infantilidade comparada ao que há em mundos mais adiantados. Eu vou aqui completar um pouquinho esse conceito dizendo o seguinte: não é nem preciso comparar um mundo mais adiantado com um mundo mais atrasado. Se nós nos compararmos quando atingimos, claro, uma idade mais avançada, com mais experiência, mais coisa acumulada, em relação a quando éramos muito jovens, eu hoje, quando olho para trás, e estou falando do campo mediúnico, estou falando do campo da espiritualidade, já que eu comecei cedo nisso, eu olho para trás e vejo, puxa vida, quanta infantilidade, meu Deus! Como é que eu fui capaz de ter essa postura? É tudo bobagem, é tudo pequeno. E aí eu projeto para frente. Pô, se hoje, passado 40 anos, eu já acho que a maneira como eu era 40 anos atrás é muito infantil, imagine daqui a 400 anos. Imagine aqueles que têm uma idade sideral 1.000 anos maior que a minha, 10.000 anos maior que a minha. Ele olhou para mim como primeira infância. E funciona mesmo assim. Está dito aqui com todas as palavras para Kardec. E funciona mesmo assim. O escalonamento, a evolução, ela se espalha tanto no tempo que comparar os primeiros passos, não vou nem dizer últimos, não existe últimos, com passos mais avançados, de fato, é comparar um Einstein com uma criança no jardim de infância. E não estou falando apenas de inteligência, não. Falando de muito mais que maturidade, sabedoria, etc. Ó, se nós aqui nos achamos o máximo, eu sou o bambambam, eu sou o especialista, eu sou o melhor na minha área, eu sou o maior profissional do ramo, mais conhecido e famoso, alguém lá de cima está olhando para mim e dizendo, coitado, ainda não sabe de quase nada. Como pretenderias que os espíritos que habitam esses mundos, onde existem artes que desconheceis, admiro que, aos seus olhos, corresponde a nossos trabalhos colegiais? Observe como a coisa vai longe. Nós nem conhecemos as modalidades de arte dos planos superiores. Como nos compararmos a ele? Como nos acharmos tão hábeis e expertos nisso tudo? Por isso, disse eu, atentem no que demonstra progresso. Porque agora me veio, acho que eu entendi um pouquinho melhor nesse instante essa frase. A questão não é o estado em que nós estamos.
Isso aí é questão de idade sideral. Eu posso estar hoje no máximo da minha idade sideral, mas estarei numa situação muito maior daqui a 1000 anos. Então, o que interessa de fato? É a velocidade de progresso, de variação, de evolução. Demonstrar progresso fiquei a vida inteira como o bam na minha área de trabalho. Não progredi nada. Meio que vamos pegar um desses gênios da música que com 4 anos compunha, sabia tocar piano, etc. Se ele continuar no mesmo patamar até o final da vida, ele continuará sendo um gênio da música. Mas progrediu? Observe que essa frase aqui agora ela vai muito mais além do que parece. Ser um gênio da música hoje, ser o mesmo gênio da música daqui a 500 anos, não é demonstrar progresso. Aí lembra aquela fábula da corrida entre a tartaruga e a lebre. Né? A tartaruga pode estar muito atrás de mim hoje, mas se eu parar no meu patamar, satisfeito com a minha habilidade, com a minha expertise, e a tartaruga continuar aprendendo, melhorando, treinando, desenvolvendo, etc., daqui a 500 anos ela está muito melhor do que eu. Vou continuar o mesmo gênio que sou hoje, porém ela será um super gênio. Então, essa graduação, se eu não fosse falar em linguagem matemática, eu diria derivada no tempo. Isso é relevante para eles. Estamos usando o nosso tempo adequadamente, tirando proveito dele para evoluirmos, para melhorar o nosso conhecimento, as nossas habilidades, a nossa maturidade, ou estamos parados no topo do momento presente e perdendo a oportunidade de continuar melhorando. Vidal, Diga. o orgulho, por vezes, traz estagnação, né? Eu não quis chegar a esse ponto, como exemplo, era eu mesmo, né? Orgulho e vaidade. Com certeza que sim. Tá? Eu sou o bam, eu sou o gênio da pintura, do mundo moderno, e pronto, me acomodo ali. E a tartaruguinha lá atrás, mesmo que ela não me alcance no final dessa existência, ela pode demonstrar muito mais progresso do que eu. É questão de derivada. Se ele começou como uma criança de jardim de infância e terminou como um adolescente musical, e eu sempre fui o mesmo gênio da música, eu estagnei e ela está melhorando. Concebemos que seja assim, em se tratando de espíritos muito adiantados. Kardec agora. Tá, para espírito muito adiantado, ok. Está preocupada em nosso progresso e não na sua arte em si. Referimos-nos, porém, a espíritos mais vulgares que ainda não se elevaram acima das ideias terrenas. Ou seja, nós, depois de desencarnarmos, tá? A gente hoje se acha meio esperto em algumas coisas, vamos continuar mantendo esses interesses, vamos continuar frequentando os mesmos lugares depois de desencarnado ao retornar ao plano material, etc. Não avançamos. Isso acontece? Sim, claro que sim. Provável que seja, inclusive, a maioria. Né? Eu era um músico, vou continuar frequentando o ambiente musical, ou eu era um professor, vou continuar acompanhando as escolas, sem maiores preocupações nessa gradação aqui, nessa derivada no tempo. Resposta. Com relação a esses, o caso é diferente. Mais restrito é o ponto de vista de onde observa as coisas. Ele não está com aquela visão do infinito, de uma evolução contínua. Podem, portanto, admirar o que vos causa admiração. Tá? Muito bem, então pode estar frequentando lá um ateliê de pintura, está lá do lado de um aluno pintando uma tela e está ali admirando. Pô, esse cara é bom mesmo, etc. Se eu pudesse aqui, eu ia fazer igual a ele. Tem de tudo. Tem todos os estágios, todos os graus. Costumam os espíritos... Norma é 568 a minha, não é a última? Isso, meu anjo, isso. Deixa passar, não, hein?
Costumam os espíritos imiscuir-se em nossos prazeres e ocupações? Bom, aqui ele já começou a espraiar um pouco, além da ocupação, da questão artística, etc. Já entrou em prazeres, né? Atividades em geral. Os espíritos vulgares, como dizem, costumam. Estes vos rodeiam constantemente e, com frequência, tomam parte muito ativa no que fazeis em conformidade com suas naturezas. É uma rodinha de samba, um encontro musical, e por aí vai. São os companheiros de vidas passadas, os comparsas, que não estão ali para fazer mal, mas que gostam desse ambiente e que frequentam esse ambiente mesmo depois de desencarnado. Até por prazer. Aí a coisa começa a ficar um pouquinho perigosa, porque dá saudade do cigarrinho, aí dá uma pitadinha no amigo do lado, dá saudade da bebidinha, dá uma talagada no do outro. E a coisa, isso aqui é meio perigoso de se degringolar para a obsessão. Cumpre assim aconteça, quer dizer, é necessário que isso aconteça, porque para serem os homens impelidos pelas diversas veredas da vida, necessário é que se lhe excitem ou moderem as paixões. Então, de novo, a preocupação aqui em diversas veredas da vida. A gente tem que ser despertado para outros caminhos, para outros lugares. E as paixões nos levam para esses lugares. Normalmente, a gente acaba indo para um lugar não muito bom, mas, ok, está dentro do contexto de nos fazerem até saturar de alguma coisa e começar a procurar por outras coisas. Com as coisas deste mundo, os espíritos se ocupam conformemente ao grau de elevação ou de inferioridade em que se encontrem. Perfeito. Os espíritos superiores dispõem, sem dúvida, da faculdade de examiná-las nas suas mínimas particularidades, mas só o fazem na medida em que isso seja útil ao progresso. Unicamente os espíritos inferiores ligam a essas coisas uma importância relativa às reminiscências que ainda conservam e às ideias materiais que ainda neles não se extinguem. Ou seja, os espíritos podem ainda estar ligados a uma área de atividade, mas com focos diferentes. Um foco muito pessoal, de continuação do que era, do que fazia, ou com o foco de aproveitar essa expertise em progresso da humanidade. Os espíritos têm missões a cumprir, as cumprem na erraticidade ou encarnados. A gente pode pensar que missão é só como desencarnar. Erraticidade aqui vamos traduzir como desencarnado, é mais simples. Podem tê-la num estado ou no outro. Para ser espíritos desencarnados, é uma grande ocupação. Em vez de ficar lá tocando uma tampa de privado em cima de uma nuvem, vamos nos ocupar fazendo o bem pela humanidade. Normalmente, eu deveria acabar que horas? Tá bom, vamos lá. Estava tão gostoso, estava maravilhoso. Quer saber se eu tenho 3 minutos, que eu esqueci de uma coisa. Pode, mostra. Querido. É que eu encontrei aqui, sem querer, uma entrevista de Kardec com Mozart. Isso está na Revista Espírita de 1859. Uhum. Mozart psicografou, na verdade não é psicografar, né? Como é que é para música mesmo? Pictografou? Não, nem lembro aqui do nome certo para isso. Uma música, e aí a médium tocou, e o Kardec fez uma apresentação para vários especialistas que conheciam o trabalho de Mozart. E as pessoas reconheceram Mozart, como hoje se reconhece alguns estilos de pinturas. Mas o interessante aqui não é esse, é a conversa com Mozart. Mozart responde o chamado de Kardec. E ela diz que é um prazer escutá-lo.
reconheceis como tendo sido por vós o ditado? Kardec perguntou. Sim, reconheço perfeitamente. O médico que serviu de intérprete é um amigo que não me traiu, quer dizer, que manteve a linha musical que eu passei. Essa é a pergunta que eu queria chegar. A música do mundo que habitaste pode ser comparada à nossa? Lembra aquela história da arte sempre estar num nível que a gente sequer consegue compreender? Fala-se muito sobre a questão da visão no astral, mas fala-se pouco sobre a audição. Tereis dificuldade em compreender a música no astral. Temos sentidos auditivos, que por hora ainda não possuís. E então lá, a música é de uma sublimidade que a gente não consegue sequer compreender, mas não temos sentidos para isso. É aquela história da infantilidade. Disseram-nos que em vosso mundo há uma harmonia natural universal que não encontramos na Terra. É verdade. Em vosso planeta fazeis a música. Aqui, a natureza inteira faz ouvir sons melodiosos. Se nós estivéssemos estudando física, a gente ia entender isso melhor, mas não vou entrar no mérito não, porque não temos tempo. Mas a natureza toda vibra, emite ondas. Quando nós tivermos sentidos para ampliar a nossa percepção das ondas emitidas pela natureza, nós vamos escutar essas músicas. Essa aqui é ferina. E você poderia tocar piano? Aqui eu estou entendendo que é tocar mesmo piano ali, mesmo tendo, fazer uma espécie de materialização. Sem dúvida que posso. Mas não quero. Seria inútil. Está preocupado com isso, não está preocupado em se exibir, dar um recital ali, o orgulho, etc. Kardec ainda tenta, né? Poxa, mas seria um motivo poderoso de convicção. Você vai convencer, você converter as pessoas que vão acreditar em você. Aí ele responde, e vocês não estão convencidos ainda? Ora, bora. Tá banana, porque eu não vou fazer esse papel aqui, não. Está desligado do orgulho, da vaidade disso tudo, né? Vamos lá, Norma, desculpa, vamos... Nada, querido, vamos lá. Questão 569. Em que consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes? São tão variadas que impossível fora descrevê-las. Muitas há mesmo que não podeis compreender. Os espíritos executam a vontade de Deus, e não vos é dado penetrar-lhe todos os desígnios. Então, vamos entender primeiro o que são espíritos errantes, né? São aqueles que estão entre uma encarnação e outra, e, portanto, passíveis de reencarnar. Vamos avançar. As missões dos espíritos têm sempre por objeto o bem, quer como espíritos, quer como homens, são incumbidos de auxiliar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos, dentro de um círculo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais, e de velar pela execução de determinadas coisas. Então, as missões ou atividades, meus irmãos, que eles desempenham são variáveis, como afirmou a espiritualidade na criação de Deus. Conforme o estado espiritual dele, né, ele vai ter uma atividade junto à natureza dos homens. Então, eles podem atuar junto aos encarnados e também lá no mundo espiritual. Eles executam a vontade de Deus em favor da harmonia universal. Como, né? Os agentes mais diretos de Deus comandam esses espíritos errantes, tá? Sem que eles percebam essa dádiva para os seus aprendizados, entendeu? Então, como o Miramês fala, a gente não dá para entender como acontecem alguns fenômenos da natureza, não é? E a gente pode exemplificar com o movimento das placas tectônicas, com as chuvas que caem torrencialmente em determinado local.
como aconteceu agora em São Sebastião, ali no litoral paulista, né? São movimentos de espíritos que eles estão sob o comando de outros, né, mais elevados, que chegaram até eles às determinações divinas. É aquele negócio que a gente acabou de estudar anteriormente, não há acaso, né, Paulo? Tem que acontecer. São determinações divinas que precisam acontecer. Então, eu me perdi na leitura, Vidal, se eu já Aqui, olha, cheguei você a leu ler até tudo. aqui, tá? Eu estava na dúvida se você já tinha avançado, então começa aqui agora. Alguns espíritos alguns desempenham missões mais restritas, de certo modo, pessoais ou inteiramente locais, como sejam assistidos enfermos, os agonizantes, os aflitos, velar por aqueles de quem se constituíram guias e protetores, dirigi-los, dando-lhes conselhos ou inspirando-lhes bons pensamentos. Pode dizer-se que há tantos gêneros de missões quantas as espécies de interesses a resguardar, assim no mundo físico como no moral. O espírito se adianta conforme a maneira porque se desempenha, né, na tarefa. Então, a gente vai ver que todos nós, essa é a nota de Kardec, né, que ele deu. Quanto ao gênero das missões que os espíritos desempenham, né, a gente podia exemplificar, para ficar mais claro, né? Ismael, por exemplo, tamanho da missão dele, conduzir o Brasil, pátria do Evangelho, não é? Para se tornar uma sociedade cristã e fraterna. Tá? Agora, há espíritos elevados que até dirigem estudos de educação mediúnica na pátria espiritual. Nós, quando nos desdobramos no sono, como médiuns, a gente também recebe instruções na pátria espiritual. E tem aqueles socorristas. Vocês lembram muito bem do nosso lar? Clarencio, indo lá na região umbralina e ali passando sempre para resgatar aqueles que quisessem, que estivessem prontos. E o que aconteceu? Quando André Luiz orou, entrou na sintonia de Clarencio, é mais uma dessas tarefas do espírito na pátria espiritual, né? São muitas e variadas. Assim como há os que representam lições mais restritas, que foram muito bem exemplificadas por Kardec, né? Os guias espirituais. Então, dentre esses, há os mais elevados, como Emmanuel, né? Orientador do nosso querido Chico, mas todos os guias e protetores espirituais, eles vibram para que nós acatemos as inspirações deles. E eles se entristecem quando isso não acontece, né? Se o espírito errante desempenha bem sua tarefa, ele vai evoluindo. E aí, cada vez mais complexas atividades vão sendo dadas a eles, né? Tem sempre por objeto o bem. Então, quer como espírito, quer como homens, para auxiliar o progresso da humanidade, muitos espíritos exercem missões, né? Aqui nós tivemos Chico, Madre Teresa, Irmã Dulce, entre nós, e tantos outros anônimos, né? Ouvi o irmão Ricardo Honório, ele é lá de Brasília, ele é militar, ele narrou um fato que eu achei interessante. Ele disse que ele queria montar um grupo espírita dentro da aeronáutica, onde ele estava trabalhando em Brasília. E aí ele ligou para a terra natal dele e pediu
para o guia protetor lá da casa que ele frequentou na terra natal dele, em João Pessoa, que ele pudesse opinar se ele deveria abrir esse grupo ou se... E qual o nome que ele deveria dar. Aí o mentor deu um puxão de orelha nele, né? Pediu para falar para ele que a ideia não foi dele para fundar o grupo, que o grupo já existia na pátria espiritual, que todos que estavam ali combinando com ele para abrir esse grupo já se reuniam na pátria espiritual para estudar, e que o nome que eles fossem dar, eles escolhessem, mas quem os assistia na pátria espiritual era Peixotinho. Aí ele pegou, foi pesquisar mais sobre a vida de Peixotinho. Aí ele viu que o Peixotinho era militar também, enquanto esteve encarnado. E que ele foi levado para o exército pelo Viana de Carvalho, que era um major do exército e que veio avisar a Divaldo Franco qual a questão do Livro dos Espíritos que falava em física quântica, a questão 540. Então, vê como nada é por acaso, Deus aproxima aqueles irmãos da mesma sintonia, entendeu? E aí vai permitindo que fique mais fácil a divulgação das verdades espirituais. Vamos a 570? Os espíritos percebem sobre os desígnios que lhes compete executar? Não. Muitos há que são instrumentos cegos. Outros, porém, sabem muito bem com que fim atuam, tá? Então, os espíritos mais elevados, meus irmãos, eles são conscientes de suas missões. Jesus, ele sabia da sua missão, né? Ele seria o governador do planeta Terra. Os mais ignorantes, eles são instrumentos cegos, são dirigidos pelos mais despertos, aqueles mais elevados, entendeu? Então, nós podemos traçar uma analogia com as crianças. Se nós perguntarmos para a criança, o que você vai querer ser quando crescer? A maioria de nós, crianças, não saberíamos responder. Alguns até inocentemente falam, quero ser grande, né? Mas tem algumas raras que já trazem uma convicção. Eu quero ser médico, eu quero ser professor, e acaba se confirmando. Então, a gente vê que já trouxe, né, alguma coisa na consciência imortal com aquela convicção. Isso porque, pelo véu do esquecimento, a maioria de nós não tem essas intuições. Bem poucos, né, conseguem manter essa intuição. Vamos, então, para a questão 571, né? 571. Só os espíritos elevados desempenham missões? Aí a resposta. A importância das missões corresponde às capacidades e à elevação do espírito. O estafeta que leva um telegrama ao seu destinatário também desempenha uma perfeita missão, se bem que diversa da de um general, não é? Então, as missões são diferentes entre os espíritos, no entanto, elas têm valores semelhantes, dependendo de como são realizadas. Miramês, ele nos explica que um simples homem do campo pode dar grande exemplo de honestidade, de amor ao trabalho. Um grande missionário na filosofia religiosa, quando não se interessa devidamente pelo seu dever, pode, pelo seu mau exemplo, influenciar a muitos. E assim o Evangelho diz o seguinte: cego que guia cegos, ambos caem na fossa. A grande importância das missões corresponde à capacidade dos espíritos
que, que elas desempenham, né? Todos, sem exceção, somos missionários, por sermos filhos de Deus, com os mesmos deveres e direitos. Todavia, cada um se encontra em uma escala diferente, desempenhando o que lhe cabe fazer. O objetivo geral da reencarnação é o nosso progresso, não é para evoluirmos que estamos aqui. Porém, enquanto um se aperfeiçoa, passa pela convivência com espírito inimigo de vidas pretéritas em família, então ele vai trabalhar isso, aprender o perdão, né? Outros vão ter missões, como Chico Xavier, de prestar caridade, de renunciar aos prazeres da matéria, feliz, porque está evoluindo, consciente que está desempenhando o melhor que pode, não é? E assim vamos avançar, que o horário está corrido, para 572. A missão de um espírito lhe é imposta ou depende da sua vontade? Aí a espiritualidade responde: ele a pede, e ditoso se considera se a obtém, ou seja, feliz ele fica, né? Se ele a obtém. O espírito, ele pode até pedir, mas nem sempre ele será atendido, não é? Por quê? Porque, geralmente, o espírito não sabe o que está pedindo. Porque quando a gente está lá na pátria espiritual, convivendo com os benfeitores, a gente está achando que está tudo muito bem na vida. Mas aí a gente quer mais, quer mais. O nosso benfeitor, ele fica dizendo, olha, você está pedindo demais, você pode não conseguir cumprir bem tudo isso. Muitas vezes a gente insiste. E aí, respeitando o livre-arbítrio, até deixam, e a gente acaba perdendo a reencarnação, porque a gente faz besteira, não é? Então, o mais inteligente é passar o saber dos benfeitores espirituais, qual a tarefa que nos convém mais, entendeu? Então, a partir daí, a gente busca desempenhar de coração aberto, como fizeram esses médiuns naturais, como Chico, Madre Teresa, né, Irmã Dulce. Quanto mais elevado o espírito, mais as missões lhe fluem de forma suave. Ele não considera um fardo, né? Agora, quando eles são renitentes, espíritos renitentes, acabam sofrendo mais em função de sua imaturidade espiritual, não é? Tem um livro que não, o Paulo de Tarso, por exemplo, ele nos fala: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então, o seu maior combate foi vencer a si mesmo. Mas depois que ele despertou, ele apanhou, ele foi apedrejado, mas ele persistiu, ele foi expulso, ele foi preso e ele foi degolado no final da vida. Mas ele estava tranquilo. Ele chegou a falar para o verdugo, não é? Por que você está tremendo? Cumpre o que você tem que fazer quando o primeiro verdugo veio, lançou a mão da espada. Mas esse homem não conseguiu fazer. Ele falou que ele tinha pena daquele homem, que ia continuar convivendo com os que mandaram ele fazer aquela degola. Entendeu? E aí veio o chefe daquele soldado, e ele tremendo também, mas cumpriu a ordem. Então, o Paulo de Tarso, ele tinha cumprido tão bem a missão dele, que ele já não sofria, como os primeiros cristãos do círculo, que não sentiam a dor das feras os devorando, entendeu? E tem uma passagem no livro Aconteceu na Casa Espírita, muito interessante, para exemplificar aqueles que têm a reencarnação compulsória, né? Nesse livro trata
que uma casa espírita vinha desempenhando muito bem os seus trabalhos em benefício da caridade, e aí ela começou a ser acicatada por um grupo de espíritos trevosos, chefiados por Júlio César. Não aquele Júlio César, imperador romano. Júlio César é homônimo dele. E aí eles prejudicaram muito aquela casa, porque os médios deram brecha. Olha o que o Paulo falou da vaidade, do orgulho, como instrumentos de brecha para essa influenciação. E depois, mas nós nunca deixamos de sermos assistidos pelo alto. Então, depois que tudo foi normalizado, qual é a reencarnação do Júlio César? Ele vai renascer como presidente daquela casa que ele tentou destruir. E aqueles asseclas trevosos dele, que faziam tudo para destruir aquela casa, vão ser médiuns daquela casa, sob o comando dele. Então, é muito aprendizado, né? Os 572A. Pode uma igual missão ser pedida por muitos espíritos? Aí a espiritualidade responde, sim, né? E é frequente apresentarem-se muitos candidatos, mas nem todos são aceitos. Então, a gente tem um exemplo claro para a missão grandiosa que Kardec veio fazer, de codificar o Consolador prometido por Jesus. Se ele falisse, a espiritualidade já tinha outra, que era Leon Denis. Então, a espiritualidade sabe exatamente aqueles que podem ser aceitos como candidatos. Você tem cabedal, conhecimento, evolução espiritual para fazer aquela missão. Para as missões individuais, lembremos que toda elevação vai depender de esforço e sacrifícios, como nós vimos o nosso irmão Paulo de Tarso, que deu um salto quântico numa encarnação. Então, seja qual for a missão do espírito, o importante é cumpri-la com dedicação e amor. Seja uma simples dona de casa, que humildemente, quando declara lá qual a profissão, não, eu não trabalho, eu sou doméstica. Mas quantas maravilhosas mãezinhas conduzem os seus filhos de forma brilhante, numa missão sem títulos, sem honrarias, mas cheia da luz de Deus em seus corações. É isso, meus irmãos. Vamos agora para esse final. Fala, Paulinho. Para que você já cumpriu a sua missão de interpretar os Espíritos para a gente, você aceitaria uma outra missão de fazer a prece final? Obrigada, Paulinho. Eu faço sim, com todo amor, tá? Graças a Deus. Obrigada, Jesus. Hoje nós temos tanto a agradecer, Senhor, todos nós. Estamos muito felizes, muito. A nossa gratidão é enorme, Senhor, pelo retorno do nosso timoneiro desse grupo. Ele brilha, ele nos conduz por águas mansas. Obrigado, Jesus, por esse retorno. Nós aproveitamos também para pedir, Senhor, vós que sois o médico da cura, curai também nosso irmãozinho Itamar. Ele também nos ajuda demais na condução desse barco. É um instrumento maravilhoso, Senhor, da tua seara. Eu sei que o Senhor sabe disso. Nós, na nossa pequenez, precisamos muito de todos nós.
Assim, nós agradecemos humildemente. Agradecemos ao nosso mentor, Paulo de Tarso, a esses guias e amigos espirituais que estiveram sempre conosco, não nos deixaram desanimar diante das dificuldades. E assim, sobretudo, nós agradecemos ao nosso Pai Maior, a quem pedimos muita proteção para esses seus alunos incansáveis e a devida permissão para encerrarmos nosso encontro hoje, dando juntos graças a Deus. Graças a Deus.